Olá! Muito bem-vindos ao Estação Plural, um espaço definitivamente plural, um espaço que celebra a diversidade. Eu sou o Fernando Oliveira, mas pode me chamar de Fefito, e a partir de hoje, antes de você ir pra balada ou ir pra cama, a gente tem um encontro marcado toda sexta-feira, 11 horas da noite, aqui no Estação Plural, comigo e com as minhas companheiras maravilhosas, Ellen Oléria, cantora incrível, Mel, cantora incrível, Mel Gonçalves. As duas abalam as estruturas. Eu vou ficar elogiando minhas parceiras de trabalho o dia todo, mas não vou fazer isso não, porque eu tenho que celebrar uma outra pessoa. Sabe quem? Nosso convidado de hoje, Drauzio Varela. Maravilhoso, bem-vindo. Hoje é o nosso prazer, nossa alegria receber esse querido médico Drauzio Varela. Boa noite, Drauzio. Obrigada pela sua presença aqui. Doutor Drauzio, eu posso te chamar de Drauzio? Pode chamar de Drauzio, é um favor. Obrigada. Drauzio defende a diversidade e se manifesta contra a homofobia, a lesbofobia, a transfobia. Eu duvido que você não viu aquele vídeo que bombou na internet. Solta o vídeo pra gente. Homossexualidade é uma ilha cercada por ignorância de todos os lados. Qual a ideia que as pessoas que se opõem à homossexualidade fazem dela? De que mulheres e homens, num dado momento da vida, pensam assim: eu sou heterossexual, mas como eu sou sem vergonha, eu vou então abraçar a homossexualidade. Isso é uma estupidez. Ninguém decide a própria sexualidade. Você é heterossexual? Quando é que você decidiu ser heterossexual? A sexualidade ela se impõe. A gente não escolhe, não tem como escolher. Aqueles que acham que a homossexualidade é um desvio, é uma aberração da natureza, dizem isso por ignorância. Porque se fosse assim, ela seria exclusiva dos seres humanos. E a homossexualidade tem sido documentada em todos os animais praticamente, em todos os vertebrados. As relações homossexuais documentadas em répteis. Os pássaros, pelo menos numa fase da vida, a grande maioria das espécies tem comportamentos homossexuais. Eu vou te perguntar uma coisa. Que diferença faz para você, para sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem? Se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz para você? Se faz diferença, procura um psiquiatra, você não está legal. Gente, maravilhoso! Drauzio maravilhoso. O Drauzio, convidado para participar de uma campanha anti-homofobia, ele completou assim a frase, ó: homofobia é coisa de imbecil. Coisa de imbecis. Exatamente. Você tá certo. Reduzida a sua expressão mais sintética, acho que é disso que se trata. O mundo tá muito cheio de imbecis? É muito cheio. É um número muito grande, né? De homofóbicos, especificamente? Olha, essa questão da homofobia é fruto básico da ignorância, né? Porque isso que eu disse no vídeo é a realidade. Como é que você decide a sexualidade? Como é que você controla o seu desejo? Você pode controlar o comportamento, Fernando, mas o desejo você não tem como controlar. O desejo é água, morro abaixo. Né? Como é que você vai controlar o desejo que você sente? O desejo se impõe. Você pode agir ou não sobre ele. Lógico, você pode dizer não, mas nós vivemos num meio em que esse tipo de desejo é reprimido. Então eu me comporto como se o desejo não existisse, mas ele está lá no fundo, né? Eu fico muito feliz, porque além da sua fala, a gente ainda encontra pessoas como meu velho pai, que é um homem vindo do interior de Minas, já 7,4 de idade. Muitas primaveras ele viveu e ele me disse exatamente isso quando eu compartilhei com ele dos meus encontros, né, e da minha afetividade. Ele disse para mim, falei: pai, que bonito você me receber assim, tão generosamente, tão bem, tão carinhoso. Ele disse: e eu não posso controlar o seu prazer e ir contra o seu prazer. Se é isso, tá tudo certo. Achei tão lindo. Não tô explodindo de amor aqui, mas é um bom depoimento, né? Olha, já viram que esse assunto vai render um monte. A gente vai voltar a falar de sexualidade no terceiro bloco, porque aqui nesse programa a gente propõe um assunto por bloco. E agora tá na hora da gente falar sobre orgulho nacional.
sobre as mentiras que a gente conta também no primeiro encontro, a gente vai falar no segundo bloco. E depois a gente ainda vai falar sobre os avanços que a ciência fez para explicar a homossexualidade. Por que será que é tão complexo encontrar uma explicação biológica para a homossexualidade, hein? Mais um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas vamos voltar para o nosso primeiro tema? Você tem orgulho de ser brasileiro, Drauzio? Eu tenho. Mesmo com tanta violência, mesmo com tanta gente imbecil, como você falou? Eu tenho porque eu nasci nesse país e me criei aqui, tenho um compromisso, me identifico com a gente, com essa gente que tem mais ou menos a mesma cultura. Então vamos ver se essa gente que tá na rua tem orgulho de ser brasileiro? O Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. No meio do povo, no meio da folia, mais uma vez, eu e você e eu. É orgulho de ser brasileiro. Você tem? Eu tenho. E você tem? Tenho. O Brasil, para mim, é o melhor país do mundo. A gente tem aqui uma mistura de 3 povos, sobretudo, que são os negros, os índios e os europeus, que a gente não encontra em outros países, não da maneira como as coisas se dão aqui. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Tenho, sei que foi agudo, né? Eu tenho. Ter orgulho não, eu já não tenho experiência nenhuma, porque cada vez que eu acordo é mais uma vez que eu me iludo. Eu penso que a corrupção há em todos os lugares, mas a nossa é muito à mostra. A gente está vivendo um Brasil meio estranho, politicamente falando, né? Mas, como um bom brasileiro, eu torço para que o orgulho do meu povo seja um Brasil melhor, né? Por mais que o Brasil seja um país com muita dificuldade na política, ele tem uma cultura muito linda. A gente tem um jeitinho especial de conseguir olhar as coisas, resolver, de interagir com as pessoas. Você pode se expressar conforme a sua necessidade. E dá orgulho de ser brasileiro. Definitivamente, eu acho que na questão da culinária, a gente manda muito. Brasil, País lindo, maravilhoso, muita árvore, país tropical. terra boa e gostosa. Só coisas boas, graças a Deus. Eu adoro que a pessoa já sai falando da comida. Gente, sério, ninguém mais tem farofa. A gente arrasou nessa. Drauzio, o que aconteceu, na sua opinião, com a autoestima do povo brasileiro? Que está bem sacudida, mas a gente vê até pelos depoimentos que muita gente ainda sustenta um encontro astral com essa terra, né? E com as pessoas daqui. Acho que a autoestima anda por baixo, né? Especialmente nos últimos anos, depois dessa confusão em que o país caiu, né? Em que a gente não encontra uma saída imediata. Mas eu, pela idade que tenho, já vivi muitas dessas crises, né? E eu sei que isso depois passa. E que aí o país acaba encontrando um caminho. E vai ter outra crise mais para frente. Mas o que eu acho que caracteriza isso que a gente chama de brasilidade é justamente essa mistura toda. Acho que é isso que daí que sai a força do povo brasileiro. Porque essa coisa de você misturar negro, branco, índio, europeu, asiático, não é? Muito dificilmente você encontra um país onde as pessoas que chegam de fora são absorvidas com tanta facilidade e tão rapidamente. Você pega um coreano que chegou, vai trabalhar numa confecção no Brás, aqui em São Paulo. Esse coreano vai um dia no jogo de futebol e começa a torcer para o Corinthians. Ele é imediatamente aceito como brasileiro. É verdade. Não é verdade? É verdade. Falando mal, falando errado. É lógico que ele vai conviver mais com os coreanos, mas nós não temos guetos como existem em outros países. Sabe, nos Estados Unidos, você é negro, você é de um jeito, você é branco, você é de outro. Tem uns bairros, né? Eles falam, você é latino, e às vezes está na 3ª geração de americanos já. Quer dizer, o avô dele, o bisavô imigrou para os Estados Unidos, o avô dele, ele já nasceu lá, ele é considerado latino. E o que é curioso ainda. é que eles acham que latino lá é cor de pele, né? Latino não tem cor. Latino nos Estados Unidos não tem cor. Tanto faz ser preto, branco. Tem um monte de latino branco, preto, não cafuso, faz diferença. Japonês. Você sabe que quando eles davam a relação, os grupos étnicos com AIDS, era assim, negros, brancos e latinos. Latinos não tinha diferença, eram negros ou brancos. Isso é uma coisa meio louca. E a Europa a mesma coisa. Você vê a 3ª geração, 4ª geração no país ainda é considerado da etnia de origem.
Aqui no Brasil não existe isso. Ninguém te pergunta se você teve um avô português, francês, alemão. Não vem ao caso. Quando eu vejo esse vídeo de um monte de gente falando ai, tenho orgulho de ser brasileiro, gosto da comida, gosto disso, gosto daquilo, eu tava pensando aqui o quanto é contraditório ser brasileiro e ter orgulho ou não, porque, ao contrário de outros países, a gente não é um país tão patriota. Aquele país que vive com a bandeira, que põe bandeira na porta de casa, porque os Estados Unidos tem muito isso, né? E tem países que falam do próprio lugar, assim, com um amor Dizem, louco. E a gente é até muito crítico. Dizem, inclusive, que a gente tem uma síndrome vira-lata, né? É, síndrome que de vira-lata. Tudo que vem de fora a gente agloba, né? é melhor. Traz para nossa cultura. Eu acho que o brasileiro, ele é patriota, sim. Mas, assim, tem os momentos específicos onde ele se mostra patriota. Na Copa. Na Copa do Mundo, óbvio. Tem a Copa do Mundo. Menos em eu 7 a 1. acho que quando... Hã? Menos em 7 a 1. Todo mundo ficou meio triste. Abafa. Mas mesmo assim a gente ficou feliz, né? Mesmo assim. Eu acho bom não ter essa coisa do nacionalismo, viu? O nacionalismo levou o quê? Às piores guerras, sim, a uma ditadura, aos piores preconceitos, né? Acho bom isso. Nós estamos num país, nós somos todos brasileiros, nós somos muito diferentes uns dos outros. Você pega o povo do norte, no Amazonas, Pará, compara com o povo do sul, uma diferença enorme, não é? Sim. Pega um lugar como São Paulo, que é uma mistura de gente, de tudo que é aí que é a força. Do ponto de vista genético, quanto mais se mistura, melhor, não é? Isso a gente vê até nos cachorros, né? O vira-lata é o cachorro que tem mais saúde, não é? É verdade. Quanto mais mistura, melhor. Isso não vale só fisicamente, vale intelectualmente, vale para a criatividade. O problema aqui no Brasil que é que os negros, os pobres, têm uma escola ruim, então eles são limitados educacionalmente. O dia que o país conseguir dar uma escola boa para todos, nós vamos surpreender o mundo, porque essa mistura toda de culturas, de etnias, torna o homem muito mais criativo. Ele adquire um potencial que é muito maior do que nessas sociedades que são estratificadas. E a gente é muito hospitaleiro também, né? Sim. Aqui é a maior prova. Goiás, Brasília, Pernambuco, Distrito Federal. Já que eu tô falando isso. E tem Goiás, Distrito Federal, Pernambuco. Fomos todos acolhidos em São Paulo. Sim. Né? Eu fico sempre muito extasiada pensando no que acontece, por exemplo, com o nosso hino nacional, quando a gente canta e muita gente nem entende aquelas palavras, mas é um momento de catarse, né? As pessoas se conectam naquela coisa. E a gente, às vezes, não vê como esses pequenos símbolos também nos conectam e nos distanciam. Até mesmo essa coisa de muita gente não entender o que o hino brasileiro diz. São palavras muito rebuscadas, né? É uma letra retrô. Sim, é uma letra muito... é uma letra retrô. Mas é uma letra bonita. É lindo. E o hino é bonito, não é? O hino... Ele é mesmo. O importante do hino é o valor simbólico dele, não é? Eu sou a favor de que o hino brasileiro toque em todas as cerimônias. Jogo de futebol, vai começar o jogo da 3ª divisão, toca o hino. E a gente já tem tantas diferenças, né? Ter um ponto de encontro onde não importa o bairro que você mora ou o sotaque que você tem, onde a gente consegue se encontrar dentro das nossas diferenças todas. Isso eu acho muito bonito. Eu sempre me arrepio muito quando canto hino. Mas eu acho também que é importante a gente ser crítico enquanto ser brasileiro. Porque a gente sabe que tá no país que a gente diz que Deus é brasileiro, o país do samba, carnaval, que é muito legal, o país que tem mistura, tem miscigenação e etc. Mas a gente também vive períodos desse país em que dá uma certa vergonha de ser brasileiro. Mas eu acho que isso faz parte também. Às vezes a gente fica olhando a história do país e pensa que a gente tem uma linha evolutiva. Conforme os anos passam, a gente vai ficando melhor. E não necessariamente ficar melhor depende da minha ação individualmente, nas conexões que eu faço, nas relações que eu estabeleço, em como eu executo o meu trabalho, se eu tenho ética ou não. A gente constrói o país que a gente quer ter. Quando a gente vê a vida que esse povo leva lá fora, cada um na sua casa, as pessoas sozinhas, eu em visitas ao hospital, que fiz muitas vezes, vejo aquelas pessoas no hospital com uma doença grave, morrendo sozinhas, no meio de cartões postais que a família manda, porque um está aqui, outro está em outra cidade. O Brasil, você precisa pôr placa na porta, dizer, proibido visita, porque senão fica um inferno. A gente é tão gregário que no enterro quer se jogar junto no caixão. Vira junto, não tem essas cenas? Tem os dramas, né? Tem muito drama. Você tem vergonha de ser brasileira ou orgulho de ser brasileira? Por que motivo? Eu tenho orgulho de ser brasileira porque eu acho meu país lindo, maravilhoso.
Eu acho que culturalmente muito rico, cheio de praias lindas, cheio de paisagens belíssimas. Sim. E tem essa mistura que eu gosto muito. Mas eu acho ruim porque eu acho o brasileiro, não o Brasil, mas eu acho que o brasileiro ele precisa ser um pouco mais honesto. Um pouco mais honesto para que todo o resto seja melhor ainda, entende? O mundo tem essa imagem de que o Brasil é um país cordial, onde todo mundo é bem-vindo, é bem-vinda. Um país com tanta diversidade cultural, só poderia ser assim, né? Mas a gente sabe que nem toda diferença é respeitada. E quando a gente está falando especificamente de violência contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, infelizmente o Brasil também é campeão. O Grupo Gay da Bahia produz todo ano um relatório sobre assassinatos de LGBTs. Em 2014 foram 326 mortes. Um assassinato a cada 27 horas. Praticamente um por dia. Entre as vítimas de 2014, 163 eram gays, 134 eram transgêneros, 14 lésbicas, 3 bissexuais e 7 amantes de travestis. Uma dura realidade, né? Nossa, triste. E ainda tem gente que acha que esses números não são expressivos, né? Não sai daí, porque a gente vai subir um pouquinho o astral da nossa conversa no próximo bloco. A gente vai falar um pouquinho das mentiras que o povo conta no primeiro encontro. Ixi! Fica com a gente. Voltamos para falar sobre mentira agora, gente. Você aceita o convite daquela pessoa X e chegou a hora do primeiro encontro. Você vai contar alguma mentira, você vai aumentar, vai disfarçar, vai diminuir, vai mentir, vai omitir. O que vocês acham? Vocês acham que é legítimo mentir? A gente pode mentir no primeiro encontro? Contar aquela mentirinha básica? Se faz válida? Se faz parte, né? Vamos ver o VT na rua? Vamos, quero só ver. Mentiras sinceras me interessam, já dizia Cazuza. Tem gente que adora contar uma mentirinha na hora da conquista. Uma pesquisa aponta que no primeiro encontro tem gente que mente até 3 vezes. E você, hein? Mente no primeiro encontro? Eu nunca menti no primeiro encontro. Já falei meu nome, não era verdade. Isso já, né? Quem nunca, né? Se eu mentir, eu não lembro, mas eu acho que não. Não, juro por Deus que não. Olha ali na lente da verdade. Quantas mentiras você já contou no primeiro encontro? Xiii, perdi a conta. Que era a minha primeira namorada que eu realmente estava namorado. A primeira mulher que você se apaixonou? É, que eu apaixonei por ela. Já menti, mas não costumo. Você já pegou alguém na mentira? Peguei cara casado achando que não estava casada. Cara que diz que não tem relacionamento com ninguém e quando a gente vai ver o cara é casado. Sim, uma mentirinha sincera pra te fazer feliz, pra acabar numa noite boa. Eu falei do Ten Clan e ela disse que gostava e aí tocou a música e ela ficou não fazia a menor ideia. Se a pessoa mente uma coisa pequena, pode mentir uma coisa mais grave. Eu acho que mentir é válido de vez em quando, gente. Não pode ser aquela mentira, tipo, sou podre de rico. Ou então ser, tipo, aquela pessoa que mente por, sei lá, conta uma mentira, tipo, sou uma pessoa, sou branca. Aí chega lá é um negão. Tipo, não é nada disso. Eu tô falando de umas mentirinhas pra se proteger mesmo. Durante o primeiro encontro, você tem essa necessidade louca de desagradar o outro. Quando você vê que é gatinho, vamos lá, esse é o encontro com o Drauzio. Regina, com licença. Com licença, Regina Braga. Tô no encontro com o Drauzio, sentei lá na mesa, o Drauzio já disse que é médico e tal, já acho que é partidão, porque médico é partidão, né, gente? Com certeza. Aí já falo, adoro infectologia, inclusive vamos falar de vírus. Não entendo nada do assunto, pra tentar parecer inteirado do universo dele. Aí eu descubro que o Drauzio ama Maria Bethânia. Aí começa a confundir as coisas, já digo que eu amo Fatal, que é uma música, que é um disco da Gal. Da Gal, nossa. Já começa a misturar as coisas. Não, O mas Drauzio aí já começa já a me pegar na mentira. Já é meio frustrante. Como é que a gente se lida com essa vontade de desagradar loucamente no primeiro encontro, hein, Drauzio? Eu acho que é inevitável, né? Você quer impressionar a pessoa que está com você, que não te conhece. E a tentação de mostrar uma figura melhor do que você é, na verdade,
É muito grande. Você deu uma mentidinha pra Regina no primeiro encontro? Confessa! Confessa que deu! Pode contar, você tá em casa. Não, conta só pra nós que eu aqui. lembre, não. Eu amo novela, Regina, e vai que ele não gosta, né? Não, que eu lembre, não. Quando você estabelece uma relação que você vê que vai progredir, que tem uma chance, pelo menos, de ir para frente, aí é melhor não despertar falsas expectativas, né? Porque isso você vai quebrar a cara logo depois, né? Eu acho que, inclusive, começar com a mentira queima o filme mais na frente. Às tem umas mentirinhas que não queima, não. Acha que é boba, fala, né? Não faria isso. Poxa, acha que é boba, mas se a outra pessoa descobre, é um constrangimento desnecessário Mas que tem você mentira passa. que é contada pra se livrar de constrangimento. Por exemplo, você tá desempregado. Você vai vou encontrar você, tô desempregado. Não vou dizer pra você que eu tô desempregado, porque você vai achar o quê? Que eu já não sou um bom partido. Vai dar 20 passos pra trás. Então eu vou dizer o quê? Já vou dizer o quê? Eu tenho um projeto, ou então no momento eu tô de férias, Mas tô você tirando não sabático. acha? Mas você Eu amo não acha ela tá que se tirando uma sabático. se uma pessoa te acha interessante pra valer, ela vai ouvir a história toda? Eu acho que tem mil boa. variáveis. É. Eu acho que tem 1000 variáveis. Eu falo pela minha mãe vai me matar. Agora que eu tô solteiro, fui casado por 8 anos, Drauzio, então eu tô nesse momento de testar possibilidades. Agora que eu tô Olha solteiro, sempre que eu tenho um encontro, eu falo pra minha mãe, que minha mãe é muito minha amiga, e eu tive um recentemente, ela ficou assim, tá, mas ele trabalha? Você não vai ter que ficar pagando as coisas pra ele, né? O meu relacionamento, eu comecei, talvez, omitindo algumas coisas, tipo onde eu morava, que eu fazia, omitia. Ah, mas aí eu acho que deixar até... de falar. Eu acho que é mais bonito deixar de falar do que mentir, entendeu? Pronto, eu também a gente pode mudar de assunto. Um problema para vocês que eu vivi muitas vezes e vivo ainda na minha carreira. Você pega uma moça HIV positiva, por exemplo. E aí ela é solteira e quer conhecer ou quer namorar, como todas as pessoas querem. Ela encontra um cara que ela acha que é legal, que com esse cara a relação pode evoluir. E aí? Nossa. Olha o dilema. Se no primeiro encontro ela diz que é HIV positivo, ele vai se afastar. E vai ficar sabendo, e vai comentar com outras pessoas. Ela faz isso com 2 ou 3, em pouco tempo o mundo sabe que ela é HIV positiva. E existe um aí ela não conta. Usa preservativo, tudo bem. Mas aí a relação evolui. E aí um dia o parceiro ou a parceira chega e diz, olha, eu sou HIV positivo. Ele diz, por que você não me contou antes? Isso é um dilema muito cabuloso. Não tem solução esse problema, entende? É muito difícil. É complicado. E existe um preconceito também das pessoas, né, com relação a isso. Muita então gente elas não sabem foge. conviver. Né? Você não pode prever o comportamento da outra pessoa. Da pessoa com quem você vai se envolver, sendo você ou soropositivo. E às vezes, sem ter a chance do envolvimento, você não corta todas as possibilidades da relação. Lógico. No primeiro texto. Isso é muito complexo. As reações de homens e mulheres, quando sabem que o outro era HIV positivo e não contou, embora tenha tomado todas as precauções, costuma ser muito ruim. Muito pior para os homens, porque as mulheres são mais generosas do que os homens nos relacionamentos. Né? É mesmo, Drauzio? Muito mais. Imagina, as mulheres são muito mais solidárias. As mulheres recebem melhor, então, uma notícia como essa? Recebem. Se ela está envolvida emocionalmente com aquela pessoa, a tendência dela é aceitar. A dos homens, apesar do envolvimento, a tendência dos homens é quebrar a relação, se achar traído, porque não foi avisado antes. Mas parece uma desculpa esfarrapada para um rompimento também, né? Eu não soube antes, porque a pessoa tem necessidade de saber de tudo sobre a vida da outra, né? Tem algumas e coisas foi bom até ali, ele está bem, está seguro até ali, e aí ele precisa romper. Eu acho que tem algo de insegurança também, né? De medo da doença. O grupo mais afetado é ainda dos homossexuais jovens. Olha só. Mais jovens. Esse é o grupo... Tem que se cuidar, gente. Usa camisinha. Tem que usar mesmo. Hoje você não fala mais em grupo de risco, não é como no passado. Sim. Você fala em comportamento de risco. Por exemplo, hoje tem uma briga iniciada pelo Jean Willis e por outros líderes da comunidade, dizendo que você tem que acabar com a restrição de proibir homossexuais de doar sangue. De onde vem isso? Isso vem de uma época em que nem havia teste para AIDS.
e que a AIDS era uma epidemia que se espalhava especialmente entre os homossexuais e entre os usuários de drogas E não se testava o sangue injetáveis. na época porque não havia um teste para detectar. Não tinha teste. Então você não testava e aí você excluía esses grupos. Usou droga injetável? Usou, não pode doar sangue. É homossexual? Não pode doar sangue. Já era esquisito, porque você não pode rotular os homossexuais como sendo pessoas de comportamento de risco, porque você tem os que têm realmente esse tipo de comportamento e os outros que não. Sim. Você pega um homossexual celibatário. Qual é o problema dele? Vai assim pegar como vírus há heterossexuais ou aquele que tem um relacionamento monogâmico com outro que não. Ou aquele que tem um relacionamento poligâmico, mas com parceiros que não são HIV positivos. Que se protege, A chance dele pegar o vírus, o que é? Zero. Ou no nosso caso, um grupo de lésbicas, né? Que eu acho que é até difícil saber a estatística em relação a gente. A gente tem pouquíssima informação. É um grupo meio invisível dentro dos debates, né, sobre a transmissão. HIV entre lésbicas, né? Não existe. Não existe, né? Lógico, tem mulheres lésbicas, mas são bissexuais e se infectam com homens. Mas entre mulheres lésbicas, eu nunca vi nenhum caso. Elzio, você é uma pessoa que vive muitos primeiros encontros. Sua profissão te exige primeiros encontros. Os pacientes vão lá para poder fazer exame, para poder saber do estado de saúde. Queria saber como são esses primeiros encontros no seguinte sentido. Tem pacientes que contam algumas mentirinhas para você e quão duro é dizer a verdade para esses pacientes, porque essa é a sua profissão. Você tem que dar uma maquiada, uma aliviada, na verdade, quando você vai dizer? Olha, eu sou cancerologista, basicamente. Pessoas, quando conversam com um médico que é cancerologista, porque elas estão com câncer e nessa hora as não mentem, são absolutamente verdadeiras. Mas eu atendo em penitenciárias há muitos anos. No Carandiru, depois na penitenciária do Estado, e eu já atendo na penitenciária feminina. Comecei em 10 anos já, eu comecei em 2006. E aí sim, você enfrenta um monte de mentiras. E é muito difícil, porque você lidar com uma pessoa na qual você tem que acreditar, porque senão você não consegue ajudá-la, não consegue saber o que ela tem. E essa pessoa está te mentindo, você tem que ter essa desconfiança, é um desafio muito complicado esse. Na campanha de prevenção contra HIV em presídios masculinos, por exemplo, tem aquela coisa, nem todo mundo vai admitir que num ambiente extremamente machista que há relações sexuais ali. E quando admite também, a parte ativa, como se diz, não é gay. Sim. Só é o outro, né? Então há quem minta nisso também. Não há relações no presídio, então é mais difícil de conscientizar. Então o cara que é ativo, ele acha que ele não é gay. Ele acha, não, ele tem certeza. Então eu não sou, não, que isso? Gay não, opa, sou ativo. Então. Que coisa, que louco, gente. Né? Como é dizer as duras verdades? Eu acho que você tem que tentar encontrar um caminho para aquela pessoa, né? Porque tem gente que quer saber, quer conhecer a realidade exatamente como ela é. E para essas pessoas você tem que dar a explicação que ela pretende. E tem gente que não quer. Tem pessoas que não querem saber o que está se passando, porque acham que não vão conseguir lidar com aquilo. Uhum. É difícil você encontrar um caminho. Eu uso como critério o que a pessoa me pergunta. O que ela me pergunta, eu explico. O que ela não pergunta, a menos que seja um dado importantíssimo para o tratamento, etc. Mas em relação ao futuro, o que ela não pergunta é porque ela não quer saber. Mais ou menos esse é o critério, mas não existe regra, porque varia muito, não é? O complexo da relação do médico com o paciente, ou com a paciente, é muito complicado, porque as relações humanas são muito complicadas mesmo. Entendi. Mas, Drauzio, você acha que as pessoas que estão com câncer, que elas foram diagnosticadas com câncer, elas têm dificuldade de contar isso para a família ou para os amigos? Muitas vezes sim, porque também existe um preconceito contra o câncer. Você está no meio da tua atividade profissional, aí você tem um tumor no estômago, foi operado, você está curada. E aí você vai dizer que teve um câncer de estômago, teus companheiros de trabalho, como é que vão interpretar isso? Seu chefe no trabalho, como vai interpretar? Mel,
Deixa eu invadir sua intimidade, se você quiser falar sobre isso. Pode invadir. Você conta que você é uma mulher trans heterossexual no primeiro encontro? Eu acho desnecessário eu falar aquilo num primeiro encontro. Eu acho que com o tempo a gente vai se conhecendo, vai se aproximando e eu conto isso depois. Mas em momento algum existe a parte de eu estar mentindo para a pessoa quanto ao que eu sou. Acho que não existe isso, sabe? Durante uma conversa a pessoa vai conhecer e ela vai descobrir que é legítimo o que eu sou, entendeu? E qual é a reação, Mel, quando você diz? A reação normalmente é assim, Drauzio. Ou a pessoa fala, poxa, tipo, nossa, cara, desculpa aí, foi mal aí, não sei o quê. Tipo, as pessoas mais ruins, assim. A pessoa já pede desculpa péssimas pessoas sai pedem fora? desculpa, estende a mão, fala, não, tipo, desculpa aí, não, tal. Não quero te machucar, não quero te magoar, mas eu não gosto. Tá, ok, tudo bem. Tem gente que é mais receptiva, tipo, conversa, fala, tipo, até aqui a gente vai, depois daqui a gente não vai mais. Então, ela já limita o que poderia ser uma relação. O que também é ruim. E tem as pessoas legais, que você se surpreende, porque você espera que eu, no caso, como trans, eu já espero que tenha uma aversão, que tenha um passo para trás da pessoa. E tem pessoas que não. Tem pessoas que falam, não, qual que é o problema? Interessante. Tipo, isso é legal. Tipo, qual que é o problema? Eu nem perguntei, nem queria saber nada sobre isso, eu gostei de você. Eu trabalhei como telemarketing uma época. Ai, com essa voz. E muitos homens me cantavam por Telemensagem. telefone. E às vezes, depois de fazer a saudação do boa tarde, a pessoa já estava, nossa, mas facilitando, né? Geralmente eu cortava, mas eu acho que isso impossibilitava, às vezes, o avanço da negociação. Então, eu perdia o cliente se não fosse simpática. Eu falei, ai, deixa isso pra lá. E comecei a dizer, eu sou uma mina alta, eu tenho 1,71 m. Ah, você é alta, legal. Eu sou negra. Quando eu dizia sou negra, eu ouvi muitas vezes, não foi nenhuma nem duas. Mas não tem problema você ser negra. Não tem problema. Não tem. Sou negra, não tem problema. Que isso, você deve ser linda. Que horror! Ui! Vamos dar o rumo da prosa um pouquinho, porque no próximo bloco a gente vai falar de ciência e homossexualidade. A ciência nunca esteve tão perto de definir o que faz um homem se tornar homossexual. Você sabe como? Que avanços são esses? A gente vai voltar já para contar. Mas antes, Drauzio Varela. A gente tem um desafio. A gente tem um desafio que todo convidado aqui vai passar. Meditação plural. Sabe que o Aurélia é um dicionário criado por um amigo nosso muito querido chamado Vitor Ângelo. A Aurélia Adicionária é um livro que reúne termos que começaram nas ruas, com travestis, transexuais, um pouco inspirados também na origem africana deles, chamado Pajubá. Pajubá é a linguagem gay, vamos dizer assim. Eu quero saber se você sabe o que significa OFOF. Mas eu vou te dar 3 opções e vou te dar 1 minutinho pra pensar, vai. OFOF é calor, OFOF é bagunça, OFOF é um cheiro ruim. Você tem 1 minuto pra pensar, porque o Estação Plural volta já já. Gente, eu quero saber a resposta dele. Até já! Voltamos. Voltamos com a Aurélia e o nosso Pajubá. Então, Drauzio, vamos ver se você passa no teste do Pajubá. O que é OFOF, afinal? Tenho a menor ideia. Quer Vou chutar. Calor? Calor? Poxa, podia ser, né? Então, calor, bagunça aqui. Que é o FOF, cheiro né? ruim. Mas a gente abana também, né? Ai, que OFOF. A gente abana também, mas só que não com essa cara Eu boa. sei o que é OFOF, gente. O que é OFOF? OFOF é aquela aca, é mau cheiro. É mau cheiro? Tem duas coisas pra dizer o que são OFOF. OFOF é quando tem sujeirinha no umbigo, no imbigo, como se diz lá na minha terra, quando tem sujeirinha no umbigo, ou quando você sente mau cheiro. Sim. Mau cheiro é OFOF. Mas também a gente abana a mão pra calor, né? Então pode abanar também pra OFOF, né? Ai, que... Nós vamos falar agora de um dos maiores mistérios do comportamento humano. Sim, meu povo. Lésbicas, gays, transgêneros são um mistério para a ciência. Será que as pessoas nascem homossexuais
ou se tornam homossexuais ao longo da vida? Elas nascem heterossexuais ou se tornam heterossexuais ao longo da vida? O que define isso? A ciência parece que nunca esteve tão perto de descobrir essa resposta. No passado, um passado recente, geneticistas do Instituto Nacional de Câncer anunciaram a descoberta de que um gene herdado da mãe está relacionado à homossexualidade masculina. O geneticista Dean Hammer, chefe de equipe, diz que esta é a mais forte evidência de que a homossexualidade tem um componente genético, sim. Segundo o estudo, os genes determinam a tendência no comportamento de uma pessoa. E a vida que ela leva pode acioná-los ou não. Drauzio, o que quer dizer tudo isso? O que é essa descoberta, afinal? Nos anos 90, pesquisadores anunciaram que tinham descoberto um gene que era mais frequente em homossexuais. E que esse gene era o responsável, seria o responsável pela homossexualidade. O estudo mais completo sobre a homossexualidade, sobre a prevalência da homossexualidade, foi feito na Austrália, é um estudo do começo dos anos 2000, mostrando que cerca de 8% das pessoas que nascem são homossexuais, serão homossexuais. Tenham comportamento homossexual ou não, mas terão desejo homossexual. 8% é uma parcela grande da população. Muito bem. Quando você pega estudos genéticos, você verifica que a homossexualidade está mais presente em determinadas famílias. A incidência de homossexualidade é mais frequente em determinadas famílias. Quando você pega gêmeos univitelíneos, quer dizer, aqueles gêmeos iguais, idênticos, se um é homossexual, em 20% dos casos o outro será. Muito bem, mas nós nunca conseguimos identificar que genes são esses. E é razoável que não se consiga, porque os genes que controlam o comportamento não são únicos. Onde as pesquisas se concentraram agora? No desenvolvimento. Você começa a produzir testosterona ao redor da 8ª semana de vida embrionária. Na 8ª semana se começa, e a testosterona como vai agir? Vai agir no corpo todo, no cérebro inclusive, ela age em determinados receptores. Entre a 8ª semana, mais ou menos, e a 15ª semana, os fetos que são XY, portanto masculinos, produzem mais testosterona do que os fetos que são XX. A partir daí, a quantidade de testosterona produzida nos dois sexos é praticamente a mesma. E ela vai assim por um tempo. Qualquer diferença que você tenha, ou na produção de testosterona, ou nos receptores que recebem a testosterona, você pode ter fetos que são XY, mas que desenvolvem características femininas, ou porque estão produzindo menos testosterona, ou porque os receptores não estão adequadamente funcionantes. E na mulher, a mesma coisa. O feto XX pode ter uma produção excessiva de testosterona. E a partir daí, ele desenvolve características masculinas. Você imagina que você tem os teus genes, que são aqueles que você recebeu. Vem o pacote completo lá. Aí você entra em contato com um composto químico que provoca uma alteração no seu DNA por causa daquele composto que está agindo. Isso é epigenética. Quando uma coisa que vem de fora. É tipo X-Men. Vem de fora, é adquirida. E algumas dessas epimarcas que nós recebemos da mãe e do pai vão agir no nosso DNA e elas é que vão alterar essa relação entre a quantidade de testosterona e a ação dos receptores. Então, um mecanismo de altíssima complexidade e que vai ter um impacto grande no comportamento depois. Por isso é que você não decide a sua sexualidade. Não é você, não está ao seu alcance decidir. Você decide o seu comportamento, tudo bem. Experiencial não, né? Mas a tua sexualidade se impõe. Você pega uma pessoa que chega numa fase da vida, ela pode demorar para tomar consciência de qual é a sexualidade dela em função da pressão do meio.
O menino nasceu, ó, você é homem, homem não chora, homem não sei o quê. Quarto azul. Construções, né? Todo mundo. A menina, ó, que é isso, jogando futebol na rua, a menina tem que brincar com boneca. Essa construção social, né? Você aí impõe um padrão de comportamento. Mas esse padrão de comportamento não vai durar para sempre. Porque correto dizer que é herdado, então? Que a homossexualidade é herdada? No sentido de que nós somos o produto da herança genética, sim. Lógico que sim. Mas isso então precisa ser desincubado pelo meio também. Você precisa identificar, perceber, existe um processo de consciência, porque você pode entrar na prática da experiência homoafetiva ou não, mas sentir o desejo também e reprimir, isso faz parte dessa informação genética, no caso. Olha só. Como tudo, não é, Ellen? Como tudo. Desde os meus olhos, a cor dos meus olhos, até a possibilidade do meu desejo. Se isso é uma exceção, é um fenômeno que acontece no DNA e tudo mais, é uma doença? Não. Não? De jeito nenhum. Por que isso? Porque você tem uma grande variedade. Você imagina o seguinte, você precisa de um hormônio para fazer de você o que você é. Sim. Um tem mais, outro tem menos. Essas diferenças são muito sutis. Isso faz parte da diversidade humana. Seria como dizer que pessoas que têm olhos azuis, todas elas são doentes. Seria como você... seria como você... você é negra. Você tem um filho de um branco. Essa criança pode nascer o quê? Com muitas tonalidades. Sim. E não tem uma tonalidade que você diga essa é boa, aquela é ruim. Não. Sim. Elas são assim, né? É que eu acho a pergunta da Mel oportuna, porque podem dizer que a gente nasceu com defeito. Porque, então. justamente, porque por não falar que é tipo um fenômeno que acontece em uma minoria, as pessoas já trazem aquilo como sendo defeito uma doença. De fábrica, né? Mas não é doença. Por quê? Porque não existe certo ou errado aí. Sim. A genética acontece desse jeito. A genética produz essa variedade. E é por isso que nós temos que ter essa aceitação normal, como se aceita um heterossexual, tem que aceitar um homossexual também, tem que aceitar uma pessoa que fica... Você tem aquelas pessoas em que essas relações da genética da testosterona com os receptores no desenvolvimento embrionário acontecem de forma que você tem o que a gente chama de órgãos sexuais ambíguos, que são essas crianças que nascem, a gente não sabe se são meninos ou meninas, ficam na dúvida. Intersexuais. Os médicos mesmo têm dificuldade de identificar os meninos das meninas nessa fase. Tem um artigo muito interessante que saiu na Nature, que é uma revisão da sexualidade, mostrando que a ambiguidade sexual é tão diversificada que nós não temos método nenhum científico que você possa fazer um teste e dizer você é homossexual, você é heterossexual, você é trans. Não temos esse exame. E na ausência desse exame, na ausência de dados para poder tomar essas conclusões, ele diz como é que você define a sexualidade. Isso é uma revisão feita por um cientista mesmo, que não tem nada de comportamental, a revisão inteira é ciência pesada mesmo o tempo todo. Ele diz, olha, eu acho que como não existe nenhuma forma de classificação, você tem que perguntar para a pessoa como ela se sente. É isso. Esse é o ponto fundamental. Sim. Como é que você se sente? Como você se percebe? Eu me sinto heterossexual, pronto. Você se sente lésbica, pronto. Você se sente homem homossexual. Sim. Você se sente trans. Mulher. É isso, você se sente mulher. Sim. Você imagina você se sentir de uma forma que o teu corpo não corresponde a ela. Sim. Você se sente mulher aprisionada num corpo do homem. Eu imagino que isso seja uma experiência terrível. É uma experiência terrível até determinado ponto. Porque, por exemplo, eu, durante muito tempo, eu super me cobrei e achava que eu estava errada e tudo mais. Mas eu acho que o contato com outras transexuais me fizeram expandir os meus horizontes e eu percebi que eu não nasci no corpo errado. Que o corpo está certo, que está tudo certo, que o que está errado é a construção que as pessoas fizeram a partir do corpo masculino. Que é tudo porque é masculino, né? Que já disseram que o corpo é previamente de homem, que aquele corpo é previamente de mulher, tudo uma questão de construção. Eu descobri que está tudo certo comigo e que
É isso. Mas há outros que acham que não. Claro, claro. Principalmente, que se sentem estranhos no corpo principalmente a biologia diz isso, né? A biologia já começa com isso, tipo, dizendo que o homem é o falo e a mulher é a vagina. Você pega, acho que se opera, faz a cirurgia. Essas pessoas não sentem que o corpo delas tem que ser feminino completo? Claro. Não pode ter um corpo com características masculinas? Mas só que aí a gente cai em outro tipo de cirurgia. Por exemplo, as pessoas, elas fazem o nariz, elas colocam o peito, elas, tipo, aumentam aqui, elas diminuem dali, elas corrigem pequenos defeitos. Sim, mas elas não deixam de ser o que elas são, entendeu? Porque eu acho que o fato de você querer estar em outro corpo já tira a legitimidade de ser o que você é. Porque parece que você, para ser uma mulher de fato, você tem que ter vagina. Essa é a desconstrução. Claro que existem as transexuais que não se identificam com aquele órgão genital. Não é consigo, é com o órgão genital. Elas estão insatisfeitas com aquilo porque elas acham desnecessário ter. E aí elas vão fazer a cirurgia delas. Mas isso é o caso de cada uma, entendeu? É como cada uma gosta ou não daquela parte do corpo e não do geral, entendeu? Não seria o que, só para eu entender, não seria, a sua opinião não é que é uma cirurgia necessariamente, fundamentalmente claro estética? Que não, de forma nenhuma. Eu acho que é uma cirurgia para completar cada uma. Tipo, ela é particular, ela é um sentimento pessoal, não posso falar sobre as outras, falo sobre mim, entendeu? Mas assim, na minha vivência, eu descobri que o meu corpo tá certo, que tá tudo ok comigo. Eu ainda penso em fazer a cirurgia, sei lá, daqui a um tempo. Penso, não é uma ideia que sumiu da minha cabeça, não foi por água abaixo. Mas eu descobri que tá tudo bem. E isso é fundamental para deixar uma pessoa trans em paz consigo mesma. O que você é? Eu sou heterossexual. Você, o que é? Homossexual? Você... Na verdade, o comportamento humano é de uma complexidade absurda, ele não se enquadra em nenhuma classificação. E muda ao longo da vida. Então, o que você classifica como homossexual são pessoas que têm comportamentos muito diversificados. E a mesma coisa acontece com os trans. Sim. Você tem, não são iguais, né? As pessoas, existe uma variedade enorme. Não é? Existe. Drauzio, tem uns aspectos nessa pauta que me chamam a atenção. Um deles é o fato de a gente herdar isso da mãe. Isso me chama a atenção pessoalmente porque eu sempre culpei meu pai. De piada, né, gente? Porque a maioria dos meus primos, por parte de pai, são gays. Eu tenho 4 primos gays. Todos por parte de pai. Então eu sempre digo, se alguém teve culpa foi você, a genética é sua. E no final das contas, isso me surpreende que venha da mãe, assim. O que a gente sabe é o seguinte, que algumas dessas epimarcas que vêm para alterar o funcionamento dos genes, relacionadas com a homossexualidade, a mãe transmite para o menino e o pai transmite para a menina. Agora, não sabemos se essas epimarcas são as únicas responsáveis, Entendi. se não existem outras marcas que vão modificar o comportamento dos genes e que venham de forma cruzada. Mas você vê que tem um aspecto hereditário, vamos dizer assim, entre aspas. É verdade, a família do seu pai tem 4 homossexuais. Sim. Eu não sei quantas pessoas, famílias no Nordeste costumam ter. Minha irmã é gay, gente, somos 2. Bilhete premiado. É muito frequente, que existe um componente genético, não tem dúvida então, nenhuma. Drauzio, a pesquisa não é restrita para falar da homossexualidade masculina. Ou ela é? Ela está falando também da homossexualidade entre mulheres? Toda. E vale para a transexualidade também. E vale para os casos de sexualidade ambígua. Eu vejo uma agressividade, às vezes, dentro dos lares. Eu vi na minha família também gente que fica extremamente incomodada com, sei lá, a gente está esperando um bebê, se descobre o sexo biológico da criança e já imediatamente o quarto tem que estar azul. Ou rosa. Ou rosa, que isso é tão agressivo porque todas as cores são de todas as crianças, né? Agora você vê como esses aspectos biológicos são poderosos, né? Você cria a menina assim, já no berçário, você vê bem, vai visitar uma criança no berçário, você vê aquele monte de bercinhos ali, umas de rosa, outras de azul. Olha, começa a diferenciação começa no exato momento
em que veio ao mundo. Aliás, entre tantas cores, né, gente? E aí você fica o tempo inteiro martelando. Você é menina, não pode fazer isso. Você é menino, não pode fazer aquilo. O tempo inteiro. E no meio disso tudo a gente constrói várias coisas erradas, né? Várias tipo, mazelas. construções que fazem as pessoas se sentirem mal, né? Os As meninos pessoas não podem dançar. de minoria. Os meninos não podem dançar, não podem fazer determinados movimentos, porque esse movimento, apesar do seu corpo conseguir alcançar, você não pode fazer, porque é um movimento estritamente feminino. E você vê que apesar de toda essa pressão social, ainda assim você não consegue reverter. Não dá, a Na gente verdade, tem você não bailarinos consegue. incríveis. E você vê crianças pequenas que já são gays. Isso mesmo. Já que Você você falou olha de e não tem movimento. dúvida de que aquela criança é gay. Vamos fazer um movimento em homenagem ao Drauzio pra gente encerrar o Qual programa? movimento? A ola? Vamos fazer uma ola? Começa com você, acaba com a Mel. Ai, Porque foi muito gente. bom esse programa com o Ai, Drauzio. como é que eu vou vai. fazer isso? Começa a ola! Estação Plural faz ola pro Drauzio. Muito Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer, Drauzio, muito obrigada por compartilhar com a gente muita coisa legal. Eu quero agradecer a sua participação, que foi incrível. Obrigada a todo mundo. Até semana que vem, gente. Olha, o eu programa queria volta com mais coisinhas legais. Eu queria agradecer muito a vocês. Eu sempre aprendo muito com essa discussão, com essa diversidade toda. E cada vez eu acho mais maravilhosa, né? Volta Obrigada, mais vezes, Drauzio. Drauzio. Volta mais pra Drauzio, gente. vamos Ó, nessa. Tchau, vou comer gente. essa gelatina. Tchau, valeu.